Agora um destaque internacional porque o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que a diretora do Conselho de Governadores do Fed, a Lisa Cook, deve pedir a Deus para que a polícia não vá buscá-la. O Eliseu Caetano está com a gente aqui, tem mais detalhes e informações a respeito desse assunto. O Eliseu, como é que os americanos estão vendo essas declarações sobre o governo contra o Fed numa disputa que já vem se acirrando aí desde que o Trump tomou posse, primeiro com o Jerome Powell, agora com a Lisa Cook, hein? Bom dia e bem-vindo. As opiniões estão muito divididas por aqui, viu, Nonato? Muito bom dia para você, para Soraya, e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Falamos ao vivo, direto dos Estados Unidos, trazendo aí as últimas informações sobre mais essa polêmica envolvendo o presidente do país, Donald Trump. As temperaturas seguem altas por aqui, principalmente na capital, Washington DC, por conta de mais esta confusão. É assim que está sendo, inclusive, tratada essa situação por parte da imprensa norte-americana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como a gente acompanhou aqui na Jovem Pan, demitiu anteontem a diretora dos governadores do Fed, do Federal Reserve. O nome dela é Lisa Cook. Ela é economista, PhD, é a primeira negra a fazer parte do board, da mesa de diretores do Fed, e foi colocada lá em 2022 por Joe Biden. Segue com o mandato até 2038. Ela foi demitida por justa causa anteontem pela atual administração do país por suposta fraude nas suas economias, alguma questão envolvendo ali até fraude imobiliária. Ela teria dito que tem 2 casas principais em 2 estados diferentes para obter vantagens imobiliárias. E aí, por causa disso, ela teria sido demitida. Lisa Cook afirmou ontem que não vai deixar o cargo, que vai seguir atuando, trabalhando no Fed até 2038. E aí, como eu disse, as opiniões estão muito divididas a respeito. Quem jogou mais lenha nessa fogueira hoje foi Howard Lutnick, secretário de Comércio do país. Ele, numa entrevista a uma rede de TV aqui nos Estados Unidos, disse o seguinte: Lisa deve pedir a Deus para que a polícia não vá buscá-la em casa. E ainda afirmou mais, viu, que ela precisa ser respeitosa com o país e simplesmente deixar o cargo e ir embora. A fala dele, como não poderia deixar de ser, subiu mais ainda a temperatura, que já vinha atingindo níveis aí nunca vistos antes na história dos Estados Unidos. Aliás, essa demissão é considerada sem precedentes na história da autoridade monetária norte-americana. A decisão foi anunciada na noite da última segunda-feira e segue repercutindo por aqui. Vale lembrar que desde sua criação em 1913, o Federal Reserve nunca havia visto um presidente da República demitir um de seus governadores com mandato fixo. Cook, como eu disse, foi indicada em 2022 por Joe Biden para um assento de 14 anos, justamente para garantir aí a estabilidade institucional e afastar pressões políticas. Trump justificou essa medida por suposta fraude em contratos hipotecários que foram feitos em 2021. O advogado de Lisa Cook, o Abe Lowell, anunciou que já entrou ontem mesmo com um recurso judicial e classificou a decisão como um, abre aspas, ato de intimidação política sem precedentes, fecha aspas. Os especialistas por aqui alertam para os riscos de erosão da credibilidade do Fed. Então, respondendo à sua pergunta em linhas gerais, Donato, por um lado, o presidente Donald Trump tem total apoio de boa parte, da maior parte da população. Mas, por outro lado, existe uma forte pressão política e econômica desses 2 setores específicos. E claro que essa decisão agora vai parar nos tribunais. Primeiramente, nos tribunais federais na capital americana, Washington, podendo chegar até mesmo à Suprema Corte do país. E claro que nós vamos acompanhar tudo isso aqui, ao longo da programação da Jovem Pan. Eu volto com vocês no estúdio. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos. Muito obrigado, Eliseu, pelas informações. É assunto para a gente trazer também um comentário do Cristiano Beraldo e do Túlio Nassa. Túlio, eu vou começar contigo nesse momento. Como é que você vê essa ação do Donald Trump? Eu recordava aqui com o Eliseu que ele já está em rota de colisão, inclusive com a presidência do Banco Central sob o Jerome Powell, já pelo menos desde o início do mandato. Agora a demissão da Lisa Cook. Que tipo de impacto isso pode ter até para a credibilidade do Banco Central americano, Túlio? Olha, Nonato,
Quando o governo federal aqui do Brasil quer interferir no Banco Central, criticar a política de juros, nós criticamos, porque realmente o Banco Central deve ter autonomia, né? As regras e princípios que pautam a atuação do Banco Central são científicas, são das ciências econômicas. Elas devem levar em conta a responsabilidade que um Estado tem em relação à economia, em relação à inflação. Então, da mesma forma que nós criticamos aqui, nós não podemos apoiar essa medida, essa decisão de Donald Trump, né? A política não deve ter esse tipo de ingerência. Se lá nos Estados Unidos existe um mandato a ser cumprido, a ser exercido pela diretora do Banco Central, ele deve ser respeitado. A maneira pela qual Donald Trump poderia tirar essa diretora seria através de um devido processo legal, com garantia da ampla defesa, do contraditório, de todos os recursos inerentes. Então eu vejo, Nonato, que John Adams, Benjamin Franklin, todos os liberalistas ali americanos devem estar se revirando no túmulo. Não dá para passar a mão na cabeça de Trump nesse assunto, não. Agora, Beraldo, o quão grave é quando um presidente tenta mexer, né, numa autoridade do Banco Central? A gente pode esperar que, se ele quis, né, ao mesmo tempo que ele quer tirar a Lisa Cook, ele pode também querer mexer e tirar o presidente do Fed. Olha, Soraya, o Túlio mencionou, né, a expectativa de que qualquer decisão de um presidente seja embasada pelo devido processo legal. Mas a gente precisa lembrar que os Estados Unidos têm uma outra tradição quando se trata de fraudes ou possíveis fraudes cometidas por um agente público. Em geral, quando há esse tipo de acusação, e que é uma acusação séria, quando o agente público é pego no flagra, digamos assim, ele próprio, em geral, pede para sair porque, enfim, respeita ali a estrutura pública de gestão do país. Agora, este é um caso interessante porque, recentemente, a Suprema Corte norte-americana, numa decisão que tratava de agências governamentais, disse que o Fed era um caso especial em razão de ser quase que uma instituição privada ou semi-privada, que tinha suas próprias tradições. Então, realmente, a demissão de um diretor do Fed é um ato inédito. E Donald Trump faz isso acusando essa diretora, Lisa Cook, de ter cometido uma fraude num pedido de financiamento imobiliário. Esse tipo de ação, fraude de financiamento imobiliário, é um crime nos Estados Unidos e a reação de Lisa Cook não foi contestar de forma objetiva essa acusação. A ação dela, essa ação que foi entrada na justiça norte-americana, foi no sentido de mostrar a impossibilidade de Donald Trump de demiti-la. Agora, é preciso entender o que efetivamente aconteceu nesse pedido de financiamento imobiliário, porque se ela, de fato, contrariou regras para se beneficiar de um financiamento imobiliário, e isso pode ser configurado como fraude, ela terá que responder por isso e não terá mais condições morais de permanecer no cargo. Acredito que, diante da virulência com que essa demissão foi feita, o governo deve ter elementos bastante contundentes para demonstrar essa ação tomada por Lisa Cook. Agora, isso tudo, de fato, vai gerar uma repercussão muito grande, um estresse muito grande, e os tribunais vão ter que se manifestar. Túlio, e aí algo que, como o Beraldo chama a atenção, a acusação é grave, então a gente imagina que há estofo ou há subsídios para que isso seja apresentado. Mas, de qualquer modo, deve parar na justiça, porque, aparentemente, a Lisa Cook diz que fica até o final do seu mandato, que é 2038. Ou seja, é longo ainda, a gente tem muito tempo pela frente, Nassar. Pois é, Nonato, a questão é essa. Se há uma fraude, ela deve ser apurada e não precisa ir ao judiciário. Pode ser feito um processo administrativo, mesmo na instância do Banco Central americano, para que isso seja realmente apurado e que se dê a ela o direito de defesa. Né? O questionamento é a forma e a maneira com que é feita. Uma demissão ad nutum, ou seja, uma demissão feita antes de um devido processo legal, ainda que na esfera administrativa dos Estados Unidos, é que chama atenção. Agora, após essa situação, evidentemente que a Lisa Cook deve levar ao judiciário e traz insegurança jurídica, porque imagina se o judiciário anula, né, a decisão governamental. Então mostra aí um certo exagero, né, de Donald Trump em querer rapidamente a demissão dessa diretora. Ele poderia fazer, se houver realmente prova
de fraude, mas através de um devido processo legal. Essa é a questão, Nonato. Ô Beraldo, pensando a longo prazo, essa tentativa de Trump pode abrir algum tipo de precedente para futuros presidentes, né? No caso de Donald Trump, pensando agora, ele tenta colocar em xeque a independência do Banco Central, do Fed, no caso? Donald Trump está sendo acusado de fazer bullying, né, com a diretora do Fed, porque ele está, na cabeça dele, determinado a mudar essa estrutura do Fed, que tem sido muito moroso para mexer nas taxas de juros norte-americanas. E essa política de juros é fundamental para que o plano dele de reorganizar a economia norte-americana dê certo. Os Estados Unidos vai enfrentar um processo inflacionário em razão dessa política tarifária que é necessária, na visão de Donald Trump, para reorganizar a posição dos Estados Unidos no comércio internacional, mas precisa que a política de juros acompanhe isso para, de uma certa forma, aliviar um pouco os efeitos na vida do norte-americano. Agora, esse tipo de ação, ela tem esse aspecto do bullying, né? A forma como é feita, com muita mídia, aí anuncia isso nas redes sociais, como ele fez, cria toda essa burbúria e tal, mas as instituições norte-americanas são extremamente sólidas. E os Estados Unidos têm uma característica que o Brasil já não tem mais, é ter uma Suprema Corte extremamente respeitada, que atua de forma silenciosa e estritamente com vistas à Constituição. Então, um eventual abuso que exista das prerrogativas de um presidente da República certamente serão contidas pela Suprema Corte e serão respeitadas porque essa é a tradição norte-americana que permanece.